Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Hoje concluiremos a mensagem da semana 1, a nova lei do reino dos céus. Para ter um viver aprovado por Deus, precisamos enxergar a raiz que enlaça o homem no pecado, a cobiça. Ela está citada nas tábuas dos 10 mandamentos. Na primeira tábua, os mandamentos referem-se a amar a Deus e na segunda, a amar o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. No 10º mandamento, a cobiça aparece como a raiz de outros pecados, funcionando como uma alavanca que empurra alguém para matar, furtar e adulterar. Se não houvesse cobiça, não haveria problema, o homem estaria livre. Todavia, a cobiça encontra-se em nosso interior e precisamos lidar com ela, impedindo-a de conceber, pois se conceber, gerará morte espiritual. Vejamos o que diz Tiago 1, versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus não pode ser tentado pelo pecado, uma vez que ele é absoluto e imutavelmente perfeito, nem pode ele tentar ninguém a pecar. Quando nós somos tentados, é porque nos permitimos ser levados pelos desejos da nossa cobiça. A origem da tentação procede de dentro de nós, não de fora. Procede do homem caído. Quem não lidar com a cobiça morrerá espiritualmente e ainda cairá em outros pecados. Lemos em Gênesis 4, versículos 3 a 6. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Caim cobiçou ser agradável a Deus. Às vezes, na carreira espiritual, o Senhor levanta irmãos e começa a usá-los em vez de usar você. Isso gera cobiça em seu coração? Cuidado! A cobiça precede o ódio. Vejamos um testemunho dado pelo irmão Pedro Dong. Ele conta que havia um irmão que simplesmente por estar a seu lado, esperava que ele lhe concedesse um cargo, uma posição na igreja, na obra. Sempre o tratou bem, contudo ele se decepcionou e saiu fora porque não recebeu uma posição na igreja e ficou com raiva dele. O irmão Pedro Dong mostrou-lhe que se buscasse exaltação própria, Deus o humilharia. No entanto, se ele seguisse o modelo do Senhor Jesus, no tempo certo Deus o exaltaria. Deus se agradou de Abel e de sua oferta e não se agradou de Caim nem de sua oferta. Se Caim mudasse de atitude, certamente seria aceito por Deus. Em Gênesis 4:7 lemos, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, porém, deixou a cobiça conceber e o resultado foi o pecado. Querido ouvinte, não permita a concepção da cobiça, não alimente a cobiça, pois gerará pecado. Lemos em Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois?
É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Esse versículo deixa bem claro que a lei nos dá o conhecimento do pecado, pois a lei expõe o pecado e o identifica como pecado. O versículo 8 continua: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O pecado utiliza a lei e a lei ajuda o pecado a operar em nós. Logo, a lei não foi dada para nos ajudar, mas para assistir o pecado. Sem lei ou a parte da lei está morto o pecado. Cumpre a cada um de nós dominar o desejo do pecado. Arrependamo-nos diante de Deus, busquemos luz na presença do Senhor para anular o mecanismo da cobiça, do desejo do pecado e da concupiscência presentes no velho homem. Assim desfrutaremos de salvação. Jesus deu a nova lei aos homens para que não sejam enredados pelo mecanismo do pecado, nem arruinados e inutilizados no viver da igreja, no serviço ao Senhor. Se amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças, e amarmos o próximo como a nós mesmos, não haverá cobiça ou ciúme na obra do Senhor, pois praticaremos amar o próximo. O Senhor nos diz para não alimentarmos pecado algum. Em Efésios 5, os versículos 3 e 4 dizem: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Querido ouvinte, não alimente cobiça, ambição por posição, fama e glória dos homens. Não alimente a carne com pornografia, despertando toda sorte de sexualidade. Isso conceberá pecado. Não dê vazão à cobiça de riquezas. Muitos, na cobiça de ganhar dinheiro, envolvem-se em negócios ilícitos, prejudicam outras pessoas e caem em avareza. Contentemo-nos com o que o Senhor nos concedeu para não alimentar a cobiça por dinheiro. Lemos em 1 Timóteo 6,7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso foi sabiamente ordenado por Deus para que confiemos nele nas necessidades e vivamos por ele a fim de expressá-lo sem preocupações ou distrações. O versículo 8 continua: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ser contente é ter provisão suficiente para nossas necessidades. No versículo 9, Paulo diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Querer aqui está relacionado com um forte desejo de ser rico. É o amor pelas riquezas e não a posse delas que leva o avarento à tentação. No versículo 10, Paulo conclui: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Querido ouvinte, tendo que comer, beber e saúde para pregar o evangelho, começando com a frase: posso orar por você? E cuidar das pessoas, Deus será nossa felicidade. Os que querem ficar ricos caem em armadilha e também em muitos desejos insensatos, concupiscentes e prejudiciais que fazem os homens se afogarem ou afundarem em ruína e perdição. Em 1 Timóteo 6, nos versículos 17 a 19, Paulo dá uma exortação adicional aos ricos.
Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa é a vida eterna. Nossa felicidade não está no dinheiro, e sim em Deus. Não dá para cobiçar riquezas e ser feliz. Há pessoas que cobiçam o dinheiro e vivem em meio a preocupações, mas nosso futuro não é garantir riquezas na terra, e sim tomar posse da verdadeira vida. Podemos impedir que a cobiça dê à luz o pecado ao seguir o Rei do Reino dos Céus, sendo constituídos pela vida e natureza de nosso Pai Celeste, que é perfeito para alcançar a perfeição. O amor de Deus é o vínculo da perfeição, e quando chegar o que é perfeito, o que era em parte será aniquilado. Buscando o perfeito amor, não alimentaremos a cobiça ou outro pecado, pois isso conduz à morte espiritual. Nosso viver é para servir a Deus com consciência boa, cheios da vida e natureza divinas. Aleluia! Querido ouvinte, garanta a sua felicidade e utilidade diante de Deus, sendo rico segundo o prazer de Deus. Deus lhe abençoe. Amém.